Que a paz e a bênção divina acompanhem o dia de todos que nos ouvem hoje. Bom, pensem por um instante naquele segredo mais profundo que guardam. Sabe, aquela falha, aquele pensamento, ou até uma ação que fica trancada a 7 chaves. É aquela coisa que a gente esconde longe dos olhos de qualquer pessoa, né? Exatamente. A teologia sistemática afirma que um dia, absolutamente tudo isso será exposto para o universo inteiro ver. Assustador. Sem dúvida. Mas e se a gente chegar à conclusão de que esse é, na verdade, o maior ato de misericórdia e justiça de toda a história? Nossa, é uma mudança de perspectiva muito radical. E olha, é exatamente essa tensão entre o pavor do julgamento e o alívio da justiça que torna o nosso tema de hoje tão inesgotável. Com certeza. O nosso mergulho de hoje vai direto para uma das questões mais profundas e, vamos ser honestos, muitas vezes intimidadoras da fé cristã. Nós vamos explorar a obra Teologia Sistemática do autor Louis Berhoff. Um clássico, né? Sim, e o foco específico da nossa análise vai ser o capítulo sobre a escatologia geral e o juízo final. Para quem talvez não esteja familiarizado com o termo, escatologia é o estudo das últimas coisas. O destino final da humanidade e do mundo como a gente conhece. Isso. E a missão da nossa análise hoje é justamente desempacotar essa visão sistemática do Berhoff. A ideia do juízo final muitas vezes gera bastante confusão ou muito medo. Muito medo. E a gente quer entender o que a história diz sobre isso, desmistificar várias ideias erradas que tentaram diluir esse conceito com o tempo e principalmente compreender como esse evento responde àquele clamor humano absoluto por uma justiça definitiva. Bom, acho que o que a gente precisa estabelecer desde o primeiro minuto é que antes mesmo de entrar nos detalhes técnicos ou, na mecânica de como esse juízo vai acontecer, é fundamental entender o porquê da necessidade dele. Faz todo sentido. A gente precisa de um contexto histórico, né? Exato. Como a igreja enxergou isso ao longo dos séculos? Porque, olha, não estamos falando de uma invenção teológica recente ou de uma ferramenta de controle da Idade Média. É verdade, o pessoal costuma associar muito com isso. Pois é. Mas desde os primórdios da era cristã, a doutrina de um juízo geral e final sempre esteve ligada à ressurreição dos mortos. É inseparável. É algo que já estava bem enraizado na própria base da fé cristã, logo no início. O texto até aponta que isso fazia parte do conteúdo da confissão apostólica. Sim, o credo mais básico e fundamental da igreja antiga. Que tem aquela frase super clássica afirmando que Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. É muito direto. É muito direto. E a evolução histórica desse pensamento é fascinante de acompanhar. Se a gente olhar para os pais da igreja primitiva, pessoas como Clemente ou Policarpo, eles tinham uma crença muito simples e firme. Eles não estavam preocupados com teoria, né? Não, não mesmo. Eles estão enfrentando perseguições severas, gente morrendo nas arenas. Então, a ideia do juízo era uma âncora de esperança para eles, não um objeto de especulação acadêmica. A justiça finalmente seria feita. Isso. Mais tarde, pensadores como Tertuliano e Agostinho começaram a tentar interpretar as declarações mais figuradas da Bíblia, sabe? Lutando para entender o que era literal e o que era metáfora. E aí a gente chega na Idade Média, que é onde as coisas ficam bem complexas. O livro menciona bastante os escolásticos. Por que eles mudaram tanto a forma de abordar esse assunto? Os escolásticos, tipo Tomás de Aquino, tinham uma abordagem muito peculiar. A mentalidade da época era meio que transformar a teologia numa ciência exata. Quase como uma matemática do divino. Exatamente. Eles não se contentavam só em crer no juízo, eles queriam categorizar tudo. Discutiam minuciosamente, quanto tempo o julgamento duraria, se ia acontecer num vale geográfico específico na Terra. O Vale de Josafá, né? Eu vi isso nas notas. Eles tentavam mapear a logística cósmica do evento. Solidificaram a ideia de que a ressurreição seria seguida imediatamente pelo juízo geral, marcando o fim literal do tempo. Nossa! E quando a gente chega aos reformadores, lá no século XVI, eles meio que deram uma limpada nesses excessos especulativos, certo? Deram sim. Eles voltaram ao básico, reafirmando que o evento é final, definitivo e encerra a história humana. Mas isso levanta uma grande pergunta existencial que o livro aborda de frente. Por que a Bíblia
e a própria consciência humana exigem com tanta força um evento futuro desse porte? É a grande questão. Porque, na prática, a gente pode argumentar que Deus já exerce a justiça dele no tempo presente, através da providência. Castigos e recompensas acontecem todos os dias, de certa forma. Acontecem, claro, mas se a gente conectar isso ao quadro maior da experiência humana, a justiça no tempo presente é tragicamente incompleta. E a experiência diária, além da própria escritura, atesta isso de forma muito dolorosa. Basta ligar o jornal, né? Pois é. Quantas vezes a gente vê tiranos e pessoas que praticam o mal prosperarem incrivelmente, gente vivendo no luxo e morrendo de velhice em camas confortáveis. Intocáveis. Intocáveis. E, ao mesmo tempo, pessoas boas e justas sofrem atrocidades indescritíveis sem que haja qualquer reparação nesta vida. Então, os juízos históricos são reais sim, mas são apenas parciais. Os exemplos citados nas fontes são impressionantes porque parecem ter sido escritos ontem. Há uma citação do livro de Malaquias onde as pessoas, olhando para essa impunidade toda ao redor, chegam ao ponto de gritar com puro cinismo. É uma frustração profunda. A queixa registrada lá é literal. Eles dizem, onde está o Deus do juízo? Inútil é servir a Deus. Os soberbos e os que cometem impiedade prosperam e escapam. É um sentimento profundamente humano, não dá para negar. E não é só Malaquias. Jó e os amigos dele debateram exaustivamente o problema do sofrimento do homem justo. O Asaf também, no Salmo 73. Nossa, o Asaf descreve uma crise de fé quase total, ao observar a arrogância, a saúde e o sucesso financeiro dos ímpios. Ele quase joga a toalha. O que a teologia sistemática argumenta aqui é que o juízo final não é só um adendo punitivo no fim da Bíblia. Não é um anexo. Não. É a resposta definitiva para todas essas aparentes injustiças da era atual. É a grande resolução do conflito moral do universo. Sabe, é uma forma muito poderosa de enxergar isso. A imagem que me vem à mente é tipo a de um filme que foi pausada exatamente na metade do segundo ato. Como assim? Imagina que a tela está congelada numa cena onde o vilão está com o pé no pescoço do herói. A injustiça parece ter vencido totalmente, e o roteiro, até aquele ponto, não faz o menor sentido moral. Se o filme acabar ali, é uma tragédia sem propósito nenhum. É um filme péssimo. Exato. O juízo final seria o momento em que o diretor aperta o play para o terceiro ato. É o desfecho onde o roteiro inteiro finalmente se revela impecável, cada ponta solta e amarrada, e a verdadeira justiça é aplicada diante de toda a plateia. Essa é uma analogia excelente. Mas sabe justamente porque a ideia de um terceiro ato envolvendo um tribunal cósmico, público e inescapável é tão monumental e tão aterradora para nossa vaidade, muitos pensadores ao longo da história tentaram encontrar brechas. Tentar fugir do inevitável. Sim, a filosofia muitas vezes tentou suavizar a teologia. Eles reinterpretavam o juízo para torná-lo mais palatável ou pelo menos menos ameaçador para a mente moderna. E é fascinante observar como a mente humana tenta escapar de um acerto de contas definitivo. O material base aponta alguns erros históricos cruciais nessa tentativa de fuga. Vamos desempacotar o primeiro deles, que é a ideia de um juízo puramente metafórico. Bom, essa visão ganhou muita força com eruditos alemães do século XIX, tipo Friedrich Schleiermacher. O contexto aqui é bem importante para a gente entender. Ele tinha uma motivação específica, né? Sim. O Schleiermacher queria tornar a fé aceitável para a elite intelectual europeia da época, que simplesmente desprezava o sobrenatural. Eles queriam uma religião sem o peso do divino. Exato. Então, ele argumentou que as descrições de tronos, livros abertos e separação de pessoas não passavam de metáforas. Para ele, o juízo era apenas um símbolo poético para descrever um processo natural pelo qual a igreja e o mundo secular eventualmente seguiriam caminhos separados. Olha só, é uma tentativa claríssima de evaporar a realidade de um julgamento formal. Basicamente esvaziar a doutrina de qualquer consequência prática. Sem dúvida. E na mesma linha, o livro menciona a teologia liberal e o conceito de um juízo exclusivamente imanente. Há uma frase famosa do filósofo Schelling, associada a isso, que diz:
A história do mundo é o julgamento do mundo. A teologia liberal, com representantes como Beckwith, adotou essa ideia em peso. Eles argumentam que Deus está tão misturado aos processos da história que o juízo não é tipo um evento agendado para o futuro no calendário. O que seria então? Se nas consequências naturais das nossas ações e na ordem moral da sociedade. Para essa visão liberal, dizer que Deus vai fazer um tribunal no futuro é sugerir que a justiça dele está dormindo no presente. Mas espera um pouco. Eu preciso levantar um questionamento gigante sobre essa visão imanente. Pode falar? Se o julgamento é apenas a história acontecendo com toda essa bagunça, guerras e corrupção que a gente vê, isso não transforma Deus num mero espectador passivo da carnificina humana? Ótimo ponto. Porque se é só um processo contínuo e invisível de causa e efeito, como isso poderia satisfazer aquele anseio humano gritante por reparação que acabamos de mencionar? Não satisfaz. A pessoa que é oprimida por um ditador vai se consolar achando que o ditador está sofrendo um processo de juízo invisível na consciência enquanto o cara vive num palácio de ouro? Pois é. Isso me parece uma filosofia confortável apenas para quem nunca sofreu uma injustiça real na vida. Essa é a refutação perfeita e é exatamente a linha de raciocínio que o Berkoff utiliza. Essa filosofia transforma o Criador num ser ocioso. Como se ele tivesse dado corda no universo e ido embora. Isso, aquele Deus relojoeiro que configurou as coisas e agora assiste as recompensas e castigos se distribuírem sozinhos. Pior ainda, destrói a esperança da justiça visível. O que vai contra o texto, né? Totalmente. A Bíblia faz dezenas de afirmações categóricas sobre uma declaração formal de sentenças. Os juízos históricos que a gente vê hoje são apenas tremores preliminares, não são um terremoto final. Entendi. Ok, então temos esse erro enorme de diluir o juízo numa metáfora filosófica bonitinha. Mas o livro também lida com o extremo oposto. Pessoas que acreditam no juízo literal, mas criam uma complexidade quase burocrática em torno dele. Ah, os múltiplos juízos. Isso, os grupos conhecidos como dispensacionalistas e pré-milenialistas. Como eles enxergam isso? Para entender esses grupos, a gente precisa saber que eles dividem a história humana em dispensações. Que seriam eras, certo? Eras muito bem compartimentadas e separadas umas das outras. Por causa dessa grade de interpretação super rígida, eles não conseguem ver o fim dos tempos como um evento único. Então, eles fatiam o juízo final em 3 eventos massivos separados por milênios. 3 tribunais diferentes. Como funciona essa linha do tempo louca? Segundo essa visão, primeiro haveria um juízo apenas para os santos quando Cristo voltasse secretamente. Depois, haveria um segundo juízo focado apenas nas nações gentílicas que estivessem vivas, julgando-as coletivamente, tipo como nações. E o terceiro? E então, somente após um período literal de 1000 anos de paz na Terra, aconteceria o julgamento final perante o grande trono branco. E esse seria exclusivo para os ímpios mortos. Nossa, isso transforma o encerramento da história numa verdadeira logística de tribunais escalonados. A obra refuta essa fragmentação de forma bem direta, não é? De forma muito embasada textualmente. A refutação se apoia em um fato simples. A Escritura sistematicamente usa a expressão "o dia" do juízo. No singular. Aquele dia, o dia da ira. Nunca no plural. Nunca. A narrativa bíblica aponta para um clímax unificado, não para uma série de sessões ao longo de milênios. Além disso, tem um problema teológico muito sério na ideia de julgar nações como nações. Que seria a questão da responsabilidade. Exato. Quando o que está em jogo é o destino eterno, a responsabilidade é sempre individual. A passagem famosa de Mateus 25, sobre separar as ovelhas dos bodes, ilustra justos e ímpios comparecendo juntos, no mesmo instante cósmico, para uma separação simultânea. Faz todo sentido. Há ainda um último conceito errôneo que o material desconstrói, e esse é muito sorrateiro porque ele soa extremamente lógico à primeira vista. É o argumento de que um juízo final é simplesmente desnecessário. Ah, sim, esse é bem comum. O pensamento é mais ou menos assim, e muita gente deve pensar isso. Vejam bem, se uma pessoa morre e o destino espiritual dela já está selado, instantaneamente, seja para a salvação ou para a perdição, por que Deus precisaria montar um novo inquérito judicial no fim dos tempos? A questão já não está resolvida no momento do último suspiro? É um raciocínio lógico, a gente tem que admitir.
mas ele parte de uma premissa totalmente equivocada. Esse argumento assume que o propósito de um tribunal divino é a investigação. Como se Deus fosse um detetive que precisa interrogar as testemunhas, né? Exato, ou checar os fatos para descobrir qual vai ser o estado final daquela pessoa. Como se Deus precisasse atualizar o próprio banco de dados para não errar. E não tem cabimento, né? O esclarecimento trazido pela teologia sistemática aqui é muito profundo. O propósito do juízo final não é a investigação de fatos desconhecidos. É a exibição pública da glória declarativa de Deus. Para todo mundo ver. É um ato formal, forense, tem a finalidade única de demonstrar e engrandecer a santidade, a justiça e a graça de Deus diante de todas as criaturas racionais do universo. O julgamento na hora da morte é algo privado, então. O julgamento que ocorre na hora da morte é secreto e puramente individual. O juízo final é público e cósmico. É a vindicação do caráter de Deus perante a história. Ninguém vai ter dúvidas sobre a justiça dele. Isso muda tudo. Não é um julgamento para descobrir quem é culpado. É um pronunciamento para que todo o universo entenda e concorde com a justiça da sentença. O que nos leva naturalmente à estrutura desse tribunal cósmico. Sim, vamos para a parte prática. Sabendo que é um evento único, formal e histórico, quem estará sentado na cadeira principal? Quem estará no banco dos réus? E, talvez o mais importante de tudo, qual vai ser a regra do jogo? Bom, a regra teológica básica é que toda obra externa de Deus é uma obra conjunta da Trindade. No entanto, o texto bíblico delega a função de juiz especificamente à segunda pessoa da Trindade, a Jesus Cristo. Tem um motivo para isso, não tem? Tem, e há uma razão teológica belíssima para isso. A posição de juiz é apresentada como uma recompensa direta pela sua obra mediadora e expiatória. É uma das honras culminantes da sua exaltação como rei. Olha, há uma ironia e uma beleza poética imensurável nisso. Pensa bem, aquele que foi injustamente julgado, humilhado e condenado num tribunal humano corrupto. Diante de Pôncio Pilatos. Sim. Ele retorna como o juiz absoluto, inquestionável e supremo de todos os seres humanos. A justiça poética do universo atinge o seu ápice bem aí. Mas ele fará isso sozinho? O texto aponta que anjos o assistirão servindo na execução desse juízo. E tem um detalhe teológico fascinante e muito misterioso sobre o papel dos crentes nisso tudo. Qual? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que os santos, de alguma forma, vão julgar o mundo e até mesmo os anjos. Peraí. O que isso quer dizer na prática? Que as pessoas comuns vão poder dar sentenças? É um mistério. A obra admite que é muito difícil precisar a mecânica exata de como isso vai funcionar. Não significa necessariamente que os crentes vão atuar como promotores calculando as penas. Ufa! A interpretação mais sólida é que eles terão uma participação ativa e de concordância plena com o juízo de Cristo. Eles estarão ao lado do juiz, dizendo amém a cada veredito, vindicando a justiça dele de camarote. Que cena! E no banco dos réus? Teremos a totalidade da existência racional. Absolutamente todos. Os anjos caídos, incluindo Satanás, e seus demônios, que vão ver ali a declaração pública da ruína final deles. E, claro, a raça humana inteira. E é super importante destacar a totalidade da raça humana, sabe? Porque houve movimentos na história que contestaram isso. Como quem? O texto usa esse momento para refutar heresias antigas, tipo a dos pelagianos. O pelagianismo foi um movimento que acreditava que a natureza humana não era inerentemente corrompida. Eles achavam que a gente nascia neutro ou bom, né? Isso. E, por causa dessa visão, eles achavam que seria injusto julgar quem nunca teve a chance de conhecer a lei divina. Para eles, só seriam julgados aqueles que ouviram o evangelho de forma explícita. Só quem teve a chance de aceitar ou rejeitar conscientemente. Exato. E, na era moderna, existem seitas que afirmam que os justos, por já estarem salvos, estarão completamente isentos de comparecer a qualquer tribunal, como se eles não precisassem nem pisar lá. Ambas as ideias são refutadas pela clareza do texto bíblico. Todos comparecerão, sem exceção.
Mas essa abrangência total levanta uma dúvida muito prática sobre a justiça. Pode perguntar. Se todos serão julgados, desde o apóstolo Paulo até um habitante de uma ilha isolada que viveu milênios antes de Cristo nascer, como eles serão avaliados? É uma ótima pergunta. Porque, convenhamos, seria uma profunda injustiça cobrar o conhecimento de um livro de alguém que nunca teve acesso a ele, não é? Qual é o padrão, a régua desse julgamento? Esse é um dos pontos mais brilhantes sobre a perfeição da justiça divina que são explorados na obra do Berkhof. O padrão final é, sem dúvida nenhuma, a vontade revelada de Deus. Mas a aplicação desse padrão não é cega nem uniforme. Ela se adapta. Ela leva em consideração exato o privilégio e a quantidade de luz que cada indivíduo recebeu durante a vida. Entendi. A justiça é proporcional à revelação. Perfeitamente proporcional. Os gentios da antiguidade que nunca tiveram as escrituras serão julgados pela lei da natureza. Que seria a consciência. Isso. Aquela moralidade inerente que está escrita em suas consciências. A capacidade básica de distinguir o certo do errado. Já os israelitas da antiga aliança, por sua vez, serão julgados com base na revelação específica do Velho Testamento que lhes foi confiada. Porque eles tinham a lei escrita. Exatamente. E aqueles que gozaram da luz cristalina do Evangelho, que tiveram pleno acesso ao ensino de Cristo, enfrentarão um padrão proporcional a essa luz imensamente superior. O sarrafo sobe. Essa explicação traz à mente uma analogia muito familiar para todos nós. É como o sistema de avaliação de uma escola justa. Como assim? Imagine uma prova final que vai determinar o futuro dos alunos. Um bom professor jamais cobraria de um aluno da quinta série o conteúdo de uma tese de doutorado. A prova é desenhada estritamente em cima de material didático e das aulas que foram efetivamente entregues para aquela turma específica. Exato. Seria cruel fazer diferente. Se um aluno só recebeu o capítulo 1, a prova dele será apenas sobre o capítulo 1. Deus aplicará a sua avaliação com base na quantidade de luz que iluminou o caminho de cada pessoa. Isso destrói totalmente o mito de um Deus arbitrário e mostra um tribunal de precisão cirúrgica. E olha, essa precisão nos leva a um dos conceitos mais sensíveis e emocionalmente carregados de todo o nosso estudo hoje. Lá vem. Como a gente mencionou, os justos também estarão presentes diante do trono. E as declarações bíblicas são cristalinas sobre isso. Os homens darão conta de toda a palavra frívola e os segredos dos corações serão expostos à luz. Essa é a parte que costuma causar arrepios em todo mundo. É um detalhe chocante das fontes, porque a dúvida que surge na cabeça é óbvia se uma pessoa já foi salva, se o sacrifício de Cristo já cobriu as suas falhas, por que os seus pecados, os seus piores momentos, seriam projetados para o universo ver? Isso não soa como uma humilhação completamente desnecessária? Eu entendo perfeitamente o medo, mas a genialidade da teologia sistemática aqui é esclarecer a natureza dessa exposição. A obra argumenta que, sim, os segredos dos justos serão expostos. Não tem como escapar. Não. Mas, e este é o ponto de virada absoluto para a nossa compreensão, eles serão revelados e lidos sobre o selo de pecados perdoados. Ah, isso muda a figura. Totalmente. O propósito de trazer à tona as falhas dos justos não é causar terror, nem humilhação, nem condenação. O propósito é exibir a magnitude impressionante da graça de Deus. É a diferença entre ter um crime lido num tribunal de condenação, onde você vai ser preso, e ter uma dívida bilionária lida publicamente apenas para que todos vejam o carimbo de totalmente pago, assinado em vermelho pelo próprio juiz. Nossa, uma imagem perfeita. Quanto maior for o conhecimento do segredo perdoado, mais ensurdecedor será o louvor pela graça que cobriu aquilo. Ninguém vai olhar para você, vão olhar para ele. Perfeito. Tendo compreendido os participantes e as regras, a gente precisa olhar agora para a estrutura do processo em si. Como Deus vai organizar esse evento gigantesco? E por que a teologia utiliza termos do direito romano antigo para descrevê-lo? Vamos começar pelo quando. O evento vai ocorrer no fim do mundo atual, atrelado à parúzia, que é a volta física de Cristo, e à ressurreição dos mortos. E há um longo debate sobre a duração. A linguagem constante é o dia do juízo.
O autor adverte a gente contra os extremos na interpretação dessa palavra. A gente não precisa se amarrar à ideia de que tudo vai acontecer em exatas 24 horas literais. A eternidade não usa relógios de pulso. Bem isso. Contudo, ele é categórico em rejeitar a ideia de que esse dia seja apenas um eufemismo brando para um período super longo, como aqueles 1000 anos de um reino terreno que os dispensacionalistas falam. Não pode ser esticado assim. Não. Na linguagem bíblica, quando a palavra dia se refere a um período não específico, ele designa um tempo marcado ininterruptamente por uma característica extraordinária. Como assim? Um dia de ira é um período inteiramente consumido pelo ato de julgar. Ele não pode ser diluído em séculos e séculos de história humana. É um evento definido, incisivo e focado. E quando esse evento começar de fato, o estudo demonstra que ele seguirá 3 etapas processuais muito claras, que a tradição teológica até define com os termos em latim do direito romano. Sim, eu acho fascinante que a teologia use a estrutura legal humana para tentar explicar o divino. A primeira etapa é a cognitio causae, o conhecimento da causa. E o uso dessa estrutura legal não significa de jeito nenhum que Deus esteja limitado às regras romanas, tá? Mas mostra que Deus condescende à nossa capacidade de compreensão. Nós precisamos ver um processo lógico para reconhecer que a justiça foi feita. Para não parecer bagunça. Exato. Nessa primeira etapa, a cognitio causae, Deus toma conhecimento público e formal de todo o estado de coisas. A vida passada completa de cada ser humano, cada ação, cada intenção e palavra secreta. A Escritura descreve isso de forma muito viva em livros como Apocalipse e Daniel, sabe? Eles chamam de a abertura dos livros. E aqui é vital a gente tirar aquela imagem caricata da mente, né? A abertura dos livros não significa que teremos anjos contadores no céu abrindo planilhas do Excel ou folheando diários velhos. Com certeza não. Essa é uma metáfora sublime para a onisciência de Deus. É a garantia de que o arquivo cósmico é impecável. O juiz possui o registro imaterial e perfeito de cada respiração que já aconteceu na face da Terra, sem precisar de uma única gota de tinta. A memória infalível do Criador é o verdadeiro livro aberto. E, bom, tendo estabelecido os fatos inquestionáveis nessa fase, passamos à segunda fase, que é a sententia promulgatio, a promulgação da sentença. A chave de ouro aqui é a publicidade. Nada feito nos bastidores. Nada. O tribunal divino não aceita acordos sigilosos em salas fechadas. Tudo será pronunciado à luz do dia. O apóstolo Paulo chama isso de revelação do justo juízo. O senso cósmico de justiça exige que o motivo de cada sentença seja publicamente justificado. Assim, tanto a justiça retributiva para uns, quanto a graça imerecida para outros, vão refulgir de maneira incontestável. Todo mundo vai dizer amém, mesmo quem estiver sendo condenado não vai poder questionar. Verdade. Quando a sentença for promulgada, os fatos estarão tão escancarados na mesa que vai ser impossível alguém levantar a voz e acusar o processo de injustiça. Toda a boca se fechará. E isso nos conduz ao último e definitivo ato da história. Que é a sententia executio, a execução da sentença. Isso, é o momento final. A separação irrevogável da humanidade em 2 partes. É a materialização real daquela imagem bíblica, onde o pastor aparta definitivamente as ovelhas dos bodes. Uma cena muito forte. Muito. E essa divisão executa a transição da história temporal para o estado eterno, determinando a bem-aventurança eterna de um lado e a miséria perpétua do outro. Aí as cortinas do tempo se fecham para sempre. Sabe, percorrer toda essa estrutura sistemática e ver a mecânica real por trás do juízo final transforma profundamente a nossa percepção. Tira um medo irracional, né? Tira. Retira aquele pavor de um Deus reagindo de forma arbitrária ou caótica, com raiva descontrolada, e revela um propósito muito cristalino: restaurar a ordem absoluta, expor a verdade nua e crua,
punir o mal que tanto destrói o mundo presente e, no centro de tudo, glorificar o caráter de Deus. É o fechamento do círculo com o qual a gente iniciou a nossa discussão lá no começo. O juízo final é, no fim das contas, a única resposta satisfatória àquela sensação crônica de desequilíbrio moral do universo. De que o mundo é injusto. Ele é a garantia irrevogável de que nenhuma lágrima injusta caiu na terra sem ser notada, de que nenhum opressor riu por último e que nenhuma obra de amor e sacrifício feito no anonimato foi esquecida pela onisciência divina. A balança que parece quebrada hoje vai ser finalmente equilibrada e cravada na eternidade. É um peso e uma esperança imenso para a gente absorver, o que nos deixa com um pensamento final muito provocativo para levar adiante no dia de hoje. Deixar o pessoal pensando. Se absolutamente todos os segredos, as intenções mais ocultas e cada palavra que proferimos no escuro serão trazidos a um palco universal naquele evento grandioso, E serão. mas para os que estão justificados em Cristo, esses segredos serão exibidos como marcas de pecados já ampla e totalmente perdoados. A grande pergunta é como isso deve alterar a maneira como encaramos o presente. Essa é a aplicação prática, né? Sim, essa realidade futura deve paralisar a nossa mente com o terror de sermos descobertos ou deve produzir uma compreensão absolutamente esmagadora que nos leva à adoração pura pela profundidade insondável da graça de Deus. Fica aí a reflexão para cada um explorar. Uma reflexão necessária para a gente viver os nossos dias. Com certeza. Bom, gostaríamos de informar a todos que nos acompanham que teremos um novo mergulho focado neste mesmo livro nas nossas próximas edições. Há muito mais para extrair. Que Deus abençoe todos os ouvintes